Gabriel Bortoleto não correu no Grande Prêmio de Interlagos de Fórmula 1 no último dia 9 de novembro e foi melhor assim, pessoal. Foi melhor assim e eu vou explicar por quê. Eu sei que todo mundo ficou triste, o próprio Gabriel ficou triste, os familiares, os amigos, a torcida inteira do Brasil e do mundo que acompanha a carreira dele, mas o que eu queria dizer é o seguinte: o acidente no qual o Gabriel se envolveu um dia antes da corrida, que foi no dia da corrida sprint, foi seríssimo. Foi de altíssimo impacto. E eu quero explicar para vocês brevemente o que pode acontecer num acidente desses. Para quem não viu, eu vou deixar aqui para vocês o acidente que o Gabriel sofreu e vejam o altíssimo impacto, essa desaceleração súbita que gera esse impacto, depois o carro rodou e bateu de novo. Reparem no capacete dele, como ele balança a cabeça, como ele chacoalha, né, a coluna cervical devido ao impacto. E o que acontece? Após um acidente feio desses, nós podemos ter fratura de crânio, fratura de vértebra ou lesões ósseas que podem, no raio-x, não aparecerem. Então você faz um exame de raio-x, não há fraturas. Porém, o traumatismo crânioencefálico, que é devido ao impacto, que é devido a uma lesão das estruturas neurais, existem vários tipos de traumatismo craniano. Então, não necessariamente o traumatismo craniano envolve fratura de crânio. Nós podemos ter lesões de partes moles que ocorrem devido à aceleração e desaceleração brusca em várias inclinações, em várias angulações. Tá? Então, mesmo que ele faça exames na hora e tá tudo bem, fez testes cognitivos, testes neurológicos e tá tudo bem, a questão é que nós podemos ter complicações que se manifestam de forma tardia, depois de 24 ou até 48 horas após o acidente. Claro que não estamos torcendo para que ele tenha cometimentos neurológicos. A questão é que após 24, 48 horas pode aparecer um edema cerebral. Esse impacto pode ter causado lesões axonais das partes moles. As fibras neurais, neurológicas se estiram, sofre um estiramento, o cérebro sai fora da inércia, do repouso que é gerado pelo líquor e pelo estado do cérebro dentro do crânio, dentro da calota craniana, tá? Mesmo que esse impacto tenha causado questões menos severas, menos intensas, nós podemos ter um inchaço do cérebro, nós podemos ter um mal-estar súbito, uma tontura, uma vertigem, uma visão dupla, uma alteração do nível de consciência súbito nos próximos dias. Então é preciso que o Gabriel esteja em observação. Do ponto de vista fisiológico, neurofisiológico, não é recomendável que ele volte a correr, que ele voltasse a correr. Tanto é que quando deu a largada no GP de Interlagos, eu comentei com meu filho e com meu marido: estou preocupada com Gabriel Bortoleto, porque depois daquele impacto de ontem, não seria recomendável que ele estivesse correndo. Devido a esse risco, ele poderia ter uma tontura súbita depois de meia hora de corrida e acabar batendo o carro. E esse acidente posterior, devido ao mal súbito, devido a alguma outra questão, poderia levá-lo a óbito. Então, devido a esse risco, o ideal é que após um acidente de carro de alto impacto, de alta velocidade, o paciente esteja em repouso, em observação. Existem casos de pacientes que após um acidente de carro, no dia não tem nada, dorme, passa para o dia seguinte não tem nada e depois de 2 dias apresenta um edema cerebral, um coágulo posterior que precisa de uma intervenção cirúrgica. Existem casos já relatados que o paciente pode manifestar um coágulo depois de 2 dias e vir a óbito. Então é preciso que esse cuidado seja feito e o fato dele ter, de novo, batido o carro no Grande Prêmio, acidente menor, de menor instância, mas que o tirou da prova, foi melhor assim. Quando eu vi que aconteceu isso, eu pensei, que bom, foi proteção. Quem sabe até proteção divina para que ele não corra o risco de precisar exercer as suas habilidades cognitivas, as suas funções cognitivas na sua mais alta precisão, na sua mais alta performance, um dia depois de sofrer um acidente automobilístico de alto impacto, onde ele teve grande impacto sobre a sua cabeça, sobre o seu cérebro, sobre as suas vias neurológicas. Então, o fato dele não ter corrido foi melhor assim. Então, por mais que nós tenhamos os protocolos, né, tanto protocolos nos diversos esportes,
para casos de bater a cabeça, para casos de concussão, para casos de contusão cerebral, né, do crânio, vale o alerta.